Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O diagrama a seguir representa átomos de elementos com elétrons distribuídos em 4 níveis energéticos e que se situam nos blocos S, P e D da classificação periódica. Então nós temos exatamente esse esquema aqui, esse diagrama a seguir. Exatamente esse daqui, tá pessoal? Então, considerando que S, P e D são conjuntos de átomos que apresentam, respectivamente, pessoal, vamos grifar já essas informações aqui para nos auxiliar na resposta, tá? Então, o subnível S no último nível, subnível P no último nível e subnível D no penúltimo nível. O que acontece aqui, pessoal? Eu tenho uma coisa para a gente ter em mente, né? O que a gente tem que ter em mente aqui? Ele está falando, essas são algumas representações. Tem que terminar S em P e o D tem que ser o penúltimo nível. Então, por exemplo, quando a gente faz a distribuição para terminar no P, quando a gente passa principalmente para a quarta camada, a gente sempre tem um subnível anterior que é o D. Tá legal, pessoal? Então, conforme a gente vai fazendo a distribuição aqui, a gente vai entender direitinho como que funciona. Tá? Mas só para a gente ter uma distribuição, a gente vai S, né? 3P6, 4S2, 3D10 e 4P6. Só para a gente ter uma ideia. E que formam os subconjuntos R, X e Q. Só não podemos afirmar corretamente que, então, automaticamente, nós temos que analisar a alternativa falsa ou a incorreta. Tá legal, pessoal? Então, para resolver esse exercício aqui, eu trouxe a tabela periódica para facilitar, principalmente na resolução, porque a gente não vai poder ficar analisando coisa por coisa, fazer distribuição por distribuição para a gente tentar ter uma ideia, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Um átomo situado em Q, tá aqui Q, pertence ao grupo 1 ou 2 da classificação periódica? Primeiro, pessoal, vocês estão vendo que eu tenho aqui o círculo é do meu subnível S no último nível? Então, o que ele está falando que ele pertence ao grupo 1 ou 2, ele tem que terminar em S nesse caso? Então, vamos ver aqui, ó. Os Qs, né? Então, vamos colocar. Eu tenho os Qs aqui. Ele está falando, pertence do grupo 1 e grupo 2. Então, vamos pegar, pessoal, tem que terminar em S. Nós sabemos já muitas coisas aqui. O que sabemos? Que temos a família 1A aqui em cima, 2A, família B, todos esses elementos aqui, esses metais de transição, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Se ele está falando, pessoal, que os átomos situados em Q terminam no subnível S no último nível. Pessoal, qualquer elemento que eu pegar, tanto da 1A quanto da 2A, a gente sabe que o subnível S cabe 2 elétrons. Consequentemente, o que vai acontecer aqui? Vamos pegar dois elementos aqui, o sódio e o magnésio. Vamos lá, eu vou fazer em linha distribuição eletrônica para a gente ter uma noção, tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar o sódio, 11. Se eu fizer a distribuição eletrônica dele, vai ficar como 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, subnível S. Terminou em S, família A. Conto em S ou em P, né? Terminou aqui no S. Eu conto a soma da última camada, que é S e P. Como aqui eu só tenho S, então é família A, 1A. Se eu pegar o magnésio aqui, pessoal, magnésio aqui eu tenho o quê? Vou ter 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Termina no subnível S também. Então, essa minha afirmação alternativa aqui está correta? Está. É verdadeira. Porém, nós temos que falar, ó,
Só não podemos afirmar corretamente que a é verdadeira. Então esquece. Não tenho como assinalar essa alternativa. Então vamos lá. B. Um átomo situado em que tem número atômico 19 ou 20. Então tá. Então ele está falando aqui, ó. Um átomo situado em que tem número atômico 19 e 20. Pessoal, vamos já direto na tabela periódica. 19 e 20, ele se situa bem aqui, pessoal. É o potássio e o cálcio. A gente já viu que ele sim. Olha lá, um átomo situado em que tem número atômico 19 e 20? Tem. A gente sabe porque a gente fez esses exemplos aqui. Portanto, sódio e magnésio, eles são os elementos de baixo do quarto período. Mas vamos verificar toda a situação. Então, o que ele está falando? O que de novo aqui, ó. Vamos pegar potássio, 19. Então, eu tenho 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. 4S2 não, pessoal, desculpa. 4S1, não S2. 4S1, tá? Terminou lá, ó, em S. Tá correspondendo ao grupo aqui que ele está falando dessa circunferência, que está falando do grupo S. Então, vamos lá. Ele falou 20. 20 é qual? Cálcio. Se nós fizermos a distribuição eletrônica, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Terminou em S também. Olha lá. Ótimo. Então, ele se situa sim o que? No 20, tá? Verdadeiro. Bem exatamente aqui, ó. O 19 e 20 se situa exatamente aqui. Só que aqui o que ele fala agora? Os átomos situados em X tem números atômicos que variam de 19 a 36. Pessoal, agora que vem toda a questão. Mudou toda a nossa concepção aqui. Então tá. Pessoal, nós fizemos a distribuição do elemento potássio. Tá exatamente aqui. Vou até colocar de vermelho. Então nós temos essa distribuição aqui, ó. Pessoal, uma coisa. Interpretação desse exercício é importantíssimo. Ele tem, ó, o X, ele não tá, que ele tem que ter, ó, subnível S no último nível e no P, e o penúltimo nível tem que ser o D. Então, todos os elementos que estão no X, obrigatoriamente, tem que terminar em P, sendo o seu nível mais energético, mesmo que seja P1, N, P1, independente da camada, mas o penúltimo nível dele tem que ter D. E tendo D, ele faz parte desse grupo. Como o meu potássio não tem o subnível D, pessoal, a gente fez a distribuição aqui, ó. Exatamente aqui. A gente fez essa distribuição aqui, ó. Só que ele não tem o subnível D, sendo o penúltimo. Eu já sei que essa é a minha alternativa falsa, tá? Ela é falsa. Consequentemente, ela também é a minha alternativa correta. Mas espera aí. Vamos raciocinar aqui. Eu vou pegar o elemento, pessoal, ferro, e explicar o porquê disso. Ele tem número atômico de 26. Fazendo a distribuição eletrônica dele, vai ficar como? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Tá vendo, pessoal? Aqui, o meu último nível é o D. Ele também não tem o último nível, como ele está falando aqui, ó, último nível P. Ele não tem.
Então não pode ser ele também, o ferro. Tá vendo como? Entre 19 a 36. Tá? 19 a 36. Então, pessoal, qual que a gente pode começar a ter uma visualização disso? Como, por exemplo, vamos pensar da seguinte maneira, aqui. Vou pegar um elemento, o bromo, que é 35. Um anterior do 36. Se eu fizer a distribuição eletrônica, vai ficar como, pessoal? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p5. Tá vendo o que nós fizemos aqui, pessoal? Então, o que eu tenho aqui? De vermelho, eu tenho o subnível S no último e P. Lembra que se eu terminar em S ou P, eu tenho que considerar ele como uma última camada? Ali, no caso, a gente está até considerando aqui S no último nível e P no último nível. E o D, que eu vou escrever aqui de roxo, sublinhar aqui de roxo, pessoal, ele está onde? No penúltimo nível. Tá vendo que o P, última camada, 4S2, 4P5, eu tenho como último. E o 3D10, ele é o meu penúltimo nível. Tá certo, pessoal? Mas vamos fazer no decorrer dos outros para a gente estar falando em relação a esse. Mas olha lá, pessoal. Uma coisa extremamente importante que através da tabela periódica aqui... só reafirmando que a gente achou a alternativa correta. Agora vamos fazer aqui a D, tá? Por isso que eu trouxe a tabela periódica para a gente analisar. Então tá aí, ó, D, os átomos situados em R. R, eu tenho o último nível em S e tenho o penúltimo nível em D, que é a mesma coisa do ferro aqui, ó. Meu último nível é 4s2 e meu penúltimo é o 3d6. Então, o R poderia, o ferro tá incluso nesse R? Tá. Mas ele não tem como o último nível, né, o último subnível P. Ficar esperto nisso, tá, pessoal? Muito, mas muito esperto, tá? Então nós temos aqui, ó, do 21, que é o escândio, até o zinco, que é o 21 até o 30. Ele participa desse R? Sim. Ele participa do R, tá? Se a gente pegar a distribuição tanto de um quanto o de outro, a gente vai chegar e vai fazer a distribuição aqui, ó, só para a gente ter uma noção. Então eu vou pegar dos R's. Eu tenho o escândio, que é 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, desculpa, 3p6, 4s2, 20, 3d, 1, 21 e zinco, que é o meu 30. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aqui eu já tenho 20, 3d, 10 e completa tudo isso. Tá vendo, pessoal? O meu penúltimo subnível, né? No meu penúltimo nível eu tenho o subnível D e no meu último nível eu tenho o S. Então ele se enquadra. É verdadeira também. Aí fala, e os átomos situados em R são de elementos classificados como metais? Sim, todos os metais aqui, ó, nessa parte aqui, nessa linha. Todo esse pessoal aqui é um metal de transição externa. Tá certo, pessoal? Ufa, né? Sim, um exercício de difícil, uma difícil interpretação, tá? Uma difícil interpretação, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você vê que ficou um exercício extremamente longo de se resolver, mas
a gente consegue resolver aqui. Tá legal, pessoal? Ufa, até para respirar, né? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo que eu postar, vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários. E um exercício também, se vocês quiserem que eu resolva, colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu resolvo o exercício e tiro a dúvida de vocês. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!